inicialmente falar sobre o assunto, né? Existe um medo, um estigma em que falar sobre suicídio vai fazer com que as pessoas estimulem o ato do suicídio. E, na verdade, não. A gente falar sobre suicídio está conscientizando e até prevenindo algumas situações e até a morte de alguns indivíduos. Então, o suicídio é o ato do próprio indivíduo acabar com a vida. E esse ato ele pode ser prevenido, ele pode ser remediado com algumas atitudes em que a psicologia e até o ambiente familiar pode estar ajudando e auxiliando também. Quando está mais próximo, quando está ouvindo, quando está observando o comportamento das pessoas. Então, assim, quando a gente fala em suicídio, existem algumas estatísticas, né, como você já trouxe, em que pacientes, por exemplo, com transtorno mental, ele tem uma probabilidade maior de cometer suicídio. Em relação ao gênero, a gente fala, tem uma estatística em que diz que mulheres tendem a cometer, né? Mas os homens, eles vão mais a óbito. Por quê? Porque eles utilizam de força maior. Então, eles utilizam de mecanismos, de instrumentos maiores e acabam tendo óbito mais do que as mulheres. Enfim, então, assim, uma das coisas de prevenção é a gente começar a falar sobre suicídio de uma forma comum. Como a gente fala sobre estresse, como a gente fala sobre TDAH, como a gente fala sobre qualidade de vida. Então, inserir o suicídio como uma coisa no nosso dia a dia e entender que falar sobre não é falar para estimular, mas é falar para prevenir. E como é que a gente consegue, por exemplo, perceber que alguém está propenso a cometer suicídio? A pessoa muda o comportamento de vida dela? Muda o comportamento de vida e aí precisamos ter cuidado com algumas coisas. Às vezes a população, de uma forma geral, e até alguns profissionais de saúde faz. Quando quer cometer suicídio, comete e não fala. E não é assim. Então, muitas pessoas que... Avisa, né? Avisa, né? E aí faz... eu não tô bem. Começa com a história de eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem, eu não tô legal, eu tô com agonia, eu tô com angústia. Então, isso já é um sinal que aquela pessoa está precisando de uma escuta, que aquela pessoa está precisando de uma atenção maior, né? E, por exemplo, a conversa, ela resolve em alguns casos? Sim, resolve sim. Quando é um risco baixo, né? Por quê? A impulsividade é um fator que faz com que as pessoas cheguem ao ato do suicídio. Então, quando a pessoa, naquele momento de impulsividade, que pode gerar de alguns segundos a algumas horas, chega uma pessoa para acolher, para escutar e ser empática, para entender o que está acontecendo na vida daquele ser, essa impulsividade ela vai diminuir e aí aquele momento, aquela vontade de cometer o ato do suicídio, ele vai ser anulado. E você falou, por exemplo, em questão em riscos, em graus. Existem graus, por exemplo, uma pessoa ela está com um grau médio, um grau alto? Existe sim. Existe o grau baixo, médio e alto. Então, uma pessoa, existe o que a gente chama de comportamento suicida, né? Existe aquela que tem o pensamento suicida, ela pensa em se suicidar, mas ela não tem planos de como vai fazer isso. Então, é só um pensamento. E aí seria um risco baixo, né? Existe aquela que tem o pensamento, além do pensamento, ela tem um plano, então ela já visualiza como é que ela vai fazer, como ela os instrumentos que ela vai utilizar. E existe o grau mais alto, que é como ela chega até a visualizar a morte realmente, né? Então, eu vou pegar um instrumento tal e fazer tal ato e vai acontecer isso comigo. Então, no caso, quem tenta, se não for ajudado, um dia vai conseguir. Um dia vai conseguir. 50% das pessoas que se suicidaram já tentaram suicídio em algum momento. Como é que eu posso ajudar? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para ajudar uma pessoa que está propensa a tirar a sua própria vida? Dependendo do momento, né? Se for um momento de crise, é ficar com aquela pessoa. Jamais deixá-la só. Jamais deixá-la só. Então, está no momento de crise, nesse momento de impulsividade, acompanhá-la até que essa impulsividade ela diminua. Diminuiu a impulsividade, procurar ajuda. Aqui em Caicó, a gente tem o CAPS 3, né? Que inclusive eu sou psicóloga de lá também, que é um serviço de referência.
Então, assim, lá a gente tem psiquiatras e tem uma equipe preparada para estar atendendo a demanda de transtornos mentais graves e persistentes. Então, assim, tem uma pessoa que está com ideação suicida, que está com pensamento rígido em relação ao suicídio, precisa procurar ajuda. Passou desse primeiro momento de impulsividade em relação a cometer o ato do suicídio, precisa procurar ajuda médica, precisa procurar um psiquiatra, precisa procurar o CAPS. Se o CAPS no dia, temos médicos segunda, terça e quinta, se não for nesses dias, tem que ir para o regional. Lá no regional a gente tem leitos psiquiátricos, que aí a pessoa vai ficar internada até os dias que vai ter médico no CAPS, né, para ser atendido no CAPS, e se for o caso, ficar internado para até estabilizar essa questão desse pensamento suicida. O nosso ouvinte Marcos José está aqui na nossa página do Facebook, ele diz o seguinte, eu discordo em partes, pois tem muita gente que não fala nada para ninguém. Eu conhecia 2 amigos meus que se mataram, eles não demonstravam e não falou nada para ninguém. São casos isolados, no caso? Não, não é caso isolado, não. Existe também a pessoa que não dá nenhum sinal, e aí essa pessoa é aquela pessoa mais calada, mais introspectiva, e ele dá sinal sim. Como é que eu culpo? Ele dá um sinal sim, ele dá um sinal que ele é calado, ele certamente ele era isolado socialmente, ele em algum momento ele mudou o comportamento dele, só que aí as pessoas não perceberam. Ele não falou, eu estou com vontade e com pensamento suicida, mas ele teve alguma mudança no comportamento dele que já estava determinando que ele não estava bem. Mas, por exemplo, toda pessoa que é calada, que é reservada, é uma pessoa propensa a tirar a sua própria vida? Não. Toda pessoa não, né? Mas, assim, a gente precisa observar uma pessoa que tem um isolamento social muito exagerado, que não se relaciona bem com as outras pessoas, que tende a ficar muito no cantinho, que quando está, por exemplo, vamos para o ambiente escolar nos adolescentes, né? Que o índice de suicídio em adolescente é alto. Então, um adolescente que está na escola, onde tem 40 adolescentes numa sala de aula e ele sempre está isolado. Ele não interage com outros adolescentes, ele não interage com os professores, ele sempre está no canto dele. Então, tem que investigar o porquê desse comportamento dele. Não quer dizer que ele venha cometer suicídio, mas quer dizer que ele está enfrentando algum problema, e esse problema precisa ser investigado para que não gere nada mais grave. Vamos aqui para o nosso WhatsApp, 988775550. Tem ouvinte que quer fazer uma pergunta, a doutora Aline Teixeira, ela é psicóloga, está hoje aqui participando do quadro Check-up no rádio. Vamos ouvir a pergunta da nossa ouvinte aqui no nosso programa. Bom dia, Marcos. Pergunta aí essa psicóloga se tem possibilidade de uma criança de 11 anos dizer que vai se matar e ela pode ficar pensando em até cometer um suicídio. E aí, uma criança de 11 anos de idade, ela pode estar com esse pensamento de querer se matar e realmente fazer esse ato extremo? Pode sim. Agora, assim, tem que ser investigado o porquê ela está com esse pensamento, né? Se é algo comportamental, relacionado ao ambiente familiar. Então, assim, a família, o núcleo familiar está passando por um problema, ela está fazendo isso para chamar a atenção. Se existe algum transtorno mental envolvido, que aí ela não tem controle sobre o ato dela, e aí já é uma doença, uma psicopatologia. Então, precisa realmente ser investigado e precisa ser dada atenção devida. Não é levar, não, isso é coisa de criança, isso não é coisa de criança, precisa ser levado a sério. Como é que a psicologia explica, por exemplo, hoje tantas pessoas jovens cometerem suicídio aqui na nossa região do Seridó? O número é assustador, né? E cada vez que a gente sabe, a gente se preocupa mais, especialmente enquanto CAPS, né? Eu vou falar também enquanto CAPS, porque eu também sou a psicóloga de lá. A gente fica querendo entender, enquanto instituição, como é que a gente pode estar ajudando mais. Mas, assim, as portas estão abertas. A gente, infelizmente, não tem como ir de porta em porta. A gente ajuda as pessoas que procuram os nossos serviços. O que a gente aconselha, como a gente pode ajudar se você está passando por um problema, se você está angustiado, se você está precisando de uma escuta, procure ajuda. Não fique calado e não ache que você ficando calado e se isolando socialmente, o problema vai ser resolvido. Procure ajuda, procure orientação.
E aí os encaminhamentos vão ser dados. O que importa é que você fale. Na verdade, até no dia 7 de setembro a gente marchou e o objetivo é mais conversa e menos solidão. Quando existe o isolamento social, a solidão, isso é uma coisa agravante. Então, todo o sentimento que a pessoa tem, ela vai ficar cada vez mais introspectiva e esse sentimento ele vai ficar cada vez mais forte. A gente vive num mundo hoje onde muitas pessoas preferem se comunicar, se relacionar pelas redes sociais. Tem gente que tem 5 mil amigos no Facebook, mas não tem uma pessoa para conversar, né, assim, cara a cara. É arriscado esse novo meio de relacionamento? Que isso também é um alerta, né? É um alerta. Principalmente para os adolescentes. Mas eu tenho muitos amigos. Quantos amigos você conversa cara a cara? E fica no gaguejo, né? Nenhum. E por que só pela internet? Por que só no meio virtual? Então, assim, talvez no meu virtual eu não preciso dizer quem realmente eu sou. Talvez no meu virtual eu possa criar uma pessoa que não sou eu, Aline. Né? Não é a Aline real. Então, são coisas, voltando para o mundo adolescente, que é o maior índice, tanto adolescente quanto idoso, mas vamos falar do adolescente, o maior índice que é uma maneira deles não se exporem. Então, eu posso falar que eu estou bem, que eu sou bacana, que eu sou legal, que eu sou feliz, que minha família é perfeita, sem ser. E no cara a cara eu não vou poder fazer isso. Então, um adolescente que só quer estar no mundo virtual, que só quer ter acesso pelas pessoas, pelo WhatsApp, pelo Facebook, e se isola, porque isso também é um meio de isolamento social, tá? Também é uma coisa que precisa ser observada pelos pais. Então, os pais, os educadores, as pessoas que estão mais próximas são as pessoas que têm que estar observando e sempre estar atento para ver o que é que está acontecendo no dia a dia, na dinâmica dessas crianças e desses adolescentes também. Na questão da prevenção, onde é que entra, por exemplo, o psicólogo e o psiquiatra? Eu devo procurar quem, em qual momento? Prevenção, família. Família, prevenção, família. Então. Prevenção, família. Família, comunicação, apoio, ter o espaço, né? Às vezes é o pai e a mãe entra e sai de casa e não tem a comunicação adequada com os filhos, um carinho, um beijo, um abraço. Então, isso é prevenção. É ter um espaço com a família mesmo. Dinâmica familiar saudável. Fugindo um pouco dessa dinâmica familiar saudável, a psicologia. E aí, no terceiro ponto, a psiquiatria ajuda muito, né? Que aí entra com a parte medicamentosa. A psicologia vai ajudar no sentido de tentar adequar a dinâmica familiar. Ver o que é que está acontecendo com aquele adolescente para que se adeque naquele meio familiar para que ela tenha uma melhor desenvoltura. Claro que eu sei que você é um profissional bastante ético, não vai aqui citar nomes, mas quais são os principais relatos que você acaba se deparando, por exemplo, de pessoas? Eu não aguento mais, eu quero colocar fim na minha vida porque eu estou isso, porque eu estou aquilo. Quais são os principais relatos? Por incrível que pareça, as pessoas, elas não querem morrer. Existe uma ambivalência aí muito grande de sentimento entre morrer e viver. Elas querem que a dor passe. Eu não queria morrer, eu queria que a dor passasse. Então, é porque teve uma briga com alguém, ou porque perdeu um ente querido e não suporta aquela dor. Então, eu não suporto aquela dor e eu tento o suicídio. Mas não é pensando na minha morte, é pensando naquela neutralização daquela dor. E aí, essa dor pode ser neutralizada através de quê? De uma psicoterapia, de uma conversa, né? E aí, não necessariamente ir logo ao psicólogo. Pode ser uma escuta com um amigo, que pode aliviar essa dor. Ou até mesmo dentro de casa, né? Com a família, dentro de casa. Então, o ambiente familiar é extremamente importante. Então, a impressão que me passa é que todo suicídio, ele poderia ter sido evitado. Ao meu ver, sim. Só faltou a questão de um diálogo, uma conversa, né? Um carinho, né? E a gente hoje vive numa sociedade tão individualista, né? Tão ambiciosa, que muitas vezes a gente até deixa de se preocupar com o problema dos outros, né? Ele que resolva isso, né? É ele que está passando por isso, mas não é por aí, né, doutora? Não é. E assim, a gente tem que pensar
Eu uma vez escutei uma frase até de um profissional que disse, ela já disse várias vezes que vai cometer suicídio e nunca cometeu. Então, isso é só para chamar a atenção. E quando foi semana passada, a pessoa tentou suicídio. Né? Tentou o ato realmente, por sorte, né? A mãe conseguiu salvar e ela não veio a óbito. Mas assim, a gente precisa mudar esse pensamento. A gente precisa se conscientizar que a pessoa está pedindo socorro. É bem aquela chamada que vocês fizeram, né? Help. Help, ajuda, né? Ajuda, socorro. Eu preciso de ajuda. Então, tem aquela pessoa que vai ficar calada, mas ela vai se isolar socialmente, ela vai ficar cabisbaixa, ela não vai querer contato social, mas ela está pedindo ajuda de alguma maneira. E vai ter aquela que vai dizer, eu não tenho mais ânimo para viver, eu quero morrer, eu quero que essa dor passe. E a partir daí, a conduta que vai ser feita é que vai determinar se a pessoa vai vir a óbito ou não. Lógico que as pessoas com transtorno mental grave e persistente precisam de uma atenção maior. Porque esses pacientes, eles têm altos e baixos, né? Então, assim, dentro desses altos e baixos, eles estão mais sujeitos a cometerem um suicídio. O ouvinte ligou para cá agora, ela pediu para não se identificar, ela disse que é depressiva, enfrenta a depressão há 10 anos, né? E há 2 anos perdeu o seu pai, né? E ela quer saber o que é que ela pode fazer para afastar dela esses pensamentos. Procurar ajuda. Procurar ajuda tanto do psicólogo quanto do psiquiatra. A depressão, ela precisa, há 10 anos ela precisa do uso da medicação, né? Precisa fazer o controle medicamentoso. E esse controle medicamentoso precisa ser feito de forma correta e diária. Então, muitos pacientes, eles chamam a medicação hoje e amanhã acham que não precisa mais. Não é assim. É uma medicação que precisa ter uma constância no seu uso. E a psicoterapia. A medicação não resolve tudo. Né? Tem as questões internas. Medicação não trata questões internas. Quem trata questões internas é a terapia. Então, a partir da terapia é que ela vai estar conseguindo elaborar esse luto, elaborando essas questões e tratando dessa tristeza exagerada, né? Porque depressão não é só uma tristeza, mas esse estado depressivo que ela tem, para que ela volte à vida dela normal. A ouvinte pergunta, eu tenho uma filha, o pai dela tem depressão. Ela quer saber se a filha também pode ter depressão. Pode. Existe o fator genético e existe o fator ambiental. Isso não quer dizer que ela venha ter depressão. Né? Ela tem um gene, pode ter o gene da depressão. Pode ter. Mas o fator ambiental também favorece muito. Então, se ela, dentro do núcleo familiar que ela vive, é um ambiente familiar que vai favorecer que ela desenvolva depressão, ela vai desenvolver. Vai aquela questão de se espelhar no pai, né? Na mãe, né? Nos pais, né? Aí vem um ambiente familiar hostil, um ambiente familiar depressivo, um ambiente familiar onde existe a violência familiar, violência física, sexual ou psicológica. Então, assim, tudo isso favorece o aparecimento da depressão ou do transtorno. Outra pergunta, bom dia, tenho uma filha, ela está muito rebelde, não sei mais o que fazer, ela tem 9 anos de idade. Como tratar essa rebeldia dessa criança de 9 anos de idade? Boa pergunta. Precisa ser avaliado, viu? Não tem uma resposta para essa pergunta, assim, uma receitinha de bolo, não. Precisa ser avaliado para entender. Normalmente se leva ao psicólogo, quando se fala em rebeldia, leva-se ao psicólogo. Na primeira consulta, a gente faz uma anamnese, uma entrevista inicial, para entender a dinâmica familiar, para entender desde o período gestacional dessa criança, o que foi que aconteceu, como foi a gravidez, enfim. E aí entender a mudança do comportamento dela, desde onde a partir de quando foi, para entender o que é que aconteceu e onde a gente pode ajudar. Mas, no caso, essa rebeldia tem como dar uma amenizada, né? Se não for nada, se não for nada relacionado a nenhum transtorno, a psicologia resolve. Se for relacionado ao transtorno, entra com a parte de psiquiatria também.